Fala galera, tudo bem? Bom, eu sou o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui nessa aula de Soft Skills e dessa vez a gente vai falar de como hackear relacionamentos, construir realmente um network effect em volta de você para te ajudar na sua carreira, para te fazer ser reconhecido e para alavancar ainda mais seus passos em direção ao aprendizado contínuo. Na aula de hoje a gente vai elaborar um pouco de um framework. Então o outcome dessa aula é chegar até o final entendendo o passo a passo de como você constrói uma lógica em cima de uma rede de networking e o que você precisa fazer para entender os elementos que compõem a relação interpessoal entre as pessoas que também fazem parte da sua rede ou ainda não. E se uma dessas pessoas que não fazem parte está dentro de uma jornada que precisa você precisa ter a conexão com essa pessoa justamente porque ela vai te ajudar a crescer, a gente vai descobrir como isso pode ser feito e da melhor forma possível. Então, se liga nessa aula que vai ser bem legal e agora eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente acompanhar a aula de hoje, que é sobre hackeando o seu networking. Vamos lá, então. Primeiro slide aqui, queria mostrar para vocês, né, ao longo dessa apresentação, que eu criei e me ajudou nos últimos 6 anos de carreira a realmente entender uma lógica de relacionamento, mapear essa lógica e alimentar e nutrir essas pessoas, ajudando mais do que sendo ajudado, porque, obviamente, a gente colhe isso depois. Então, vamos lá, começando e brindando, obviamente, né, essa primeira aula para como a gente vai usar esse Iceberg Framework em ciclos de 4 em 4 anos, mas com resultados práticos de imediato. Então, você vai poder diferenciar aí o que é curto, médio e longo prazo. Bom, primeira pergunta para vocês, tomar até um gole para fazer ela. Como você quer morrer? Difícil pra caralho essa pergunta, mas foi uma das perguntas que mudou completamente minha forma de enxergar o mundo de negócios, enxergar propósito, enxergar meu valor em cada uma das coisas que eu faço. Primeiro porque essa pergunta é uma pergunta decrescente, né? Ela quer entender aonde você quer chegar para, partindo desse pressuposto, saber qual é a linha, qual é o norte para levar até lá. Essa pergunta foi feita pelo Ricardo Nantes, um mentor que eu tive, CEO do Portal Educação, que foi vendido para o UOL por alguns bilhões. E ele, depois da venda, ele escolheu algumas pessoas para mentorar e eu fui uma delas. Um felizardo que no primeiro dia, no primeiro papo junto com ele, teve essa missão de responder em 1 minuto, né? Bastante tempo, responder essa questão de como eu gostaria de morrer. E aí eu questionei morrer afogado, morrer queimado, morrer dormindo, é isso que você quer dizer? E ele me disse que não, que o que ele queria entender é como que eu gostaria de ser lembrado, ou seja, o que as pessoas iriam lembrar quando meu caixão estiver descendo, qual seria o legado que eu tivesse deixado, o que o mundo perderia se eu saísse dele nesse dia. E aí foi uma reflexão meio bizarra, mas que eu tive que responder rápido e eu sempre tive comigo que eu teria uma empresa durante o dia para gerar emprego, renda e fazer algo que eu realmente gosto e que à noite eu daria aula. Eu sempre gostei muito desse contato com a educação, sempre fui um profundo apaixonado, não nos modelos atuais, mas enfim. E eu respondi, eu quero ser um empreendedor e educador. E isso balizou todas as minhas decisões a partir daí. Então minha pergunta para você é como você quer morrer? Partindo do pressuposto que você já sabe a linha de chegada, né, já entende que ser um empreendedor, um educador e agora um recrutador, que é um novo deal, um novo skill e que eu estou aprendendo a cada vez mais nesses últimos 2 anos, eu já identifiquei a minha linha de chegada, que é ali a morte, né, que é a última instância. E aí eu vou chegando e vou voltando para entender qual é o meu alinhamento hoje. Aonde eu estou hoje, se eu estou numa escadinha, se eu estou fazendo coisas ou estou num caminho de aprendizado que vai me levar até lá. Se eu estiver totalmente desalinhado, eu não vou estar dentro desse caminho. Foi o que eu percebi. Se começar a pensar dentro do histórico pós-universidade, eu estava indo para um caminho corporativo, trainee da Ambev,
um caminho que era muito diferente desse propósito, que não me levava essencialmente para lá. E aí eu comecei a alinhar e empreender. Foi uma das primeiras iniciativas, e depois estudar e aprimorar essas skills de educação e de lecionar foi a meu segundo deal aí que eu tive que fazer. Então a lição de casa para vocês é dar um stop nesse vídeo e preencher 2 ou 3 bullets. Pode ser totalmente away, não necessariamente você vai ter a melhor resposta e não necessariamente você vai saber responder ela agora, mas tente esboçar como realmente você quer ser lembrado. E tenta fazer um balanceamento entre romantismo e pragmatismo. Todo mundo quer fazer a diferença no mundo, todo mundo quer mudar o mundo, mas a gente sabe que existe uma limitação e não tem problema você mudar o mundo ao seu redor, mudar a sua comunidade, mudar o seu bairro, ou escolher uma causa que você é um profundo indignado e você quer melhorar, escolher uma bandeira que vai ser o seu mote de vida, que você vai lutar. Então, eu já vi pessoas que fazem, por exemplo, da plantar a árvore o seu motivo de vida. Então, no final, eu quero ser um ambientalista que vai ser lembrado por ter plantado 1 trilhão de árvores. Tem um menino que tem 15 anos e tem essa missão e esse propósito de vida. Então, raciocina e diz para você mesmo como você quer, e não necessariamente precisa ser essas 3. Isso aí é o meu exemplo, e para você vai ser mais relevante. Então, dá um pause nesse vídeo e responde essas perguntas. Vamos lá? Bom, agora que vocês já responderam essas perguntas, a gente vai para o item 2, para esse segundo tópico, que é um tópico bem importante, que é: quem são as pessoas que podem te ajudar a chegar lá? Então, identificado que eu quero ser um empreendedor, que eu quero ser um educador, que eu quero ser um recrutador, eu tive que mapear quem são as pessoas que podem me ajudar a chegar nesse caminho. Então, quanto mais próximos de pessoas que já fazem isso, que já são referências em diferentes escalas, né? Pô, empreendedor, óbvio que eu gostaria de ter uma mentoria com Elon Musk, óbvio que eu gostaria de que ele conseguisse me ajudar a empreender também, mas eu tenho que ir num nível de escadinha e chegar lá aos poucos, e ir hackeando os contatos até chegar lá. Tem um velho ditado que diz que você só precisa de 6 pessoas para chegar até o Obama, né? E isso é uma verdade muito grande. Então, mas isso, o seu network effect tem que ir sendo criado a partir de ondas, de segundo, de terceiro e de quarto graus, os contatos que você for criando. E aqui a tarefa é simples. Lista 10 pessoas e classifica elas nesses 3 indicadores. Então, pega 10 pessoas que você conhece ou que estão próximas de você ou que você tem um interesse em conhecer, que pode ser, de repente, uma pessoa mais famosa, uma pessoa mais em evidência, e leia-se famosa no seu segmento. Se for de social, quem é uma pessoa famosa? Se for por luta, por alguma causa específica, quem é essa pessoa? Lista ela, eu no final vou dar o Iceberg Framework, que é esse Excel que você vai poder usar. Você vai colocar o nome dessas pessoas, em seguida, quais são as categorias delas. Então, no meu caso, eu tinha que me aproximar de professores, de recrutadores, de mentores, de investidores, de potenciais sócios. Lista em seguida, para essas mesmas pessoas, quais são os interesses delas. A gente vai começar a criar iscas para essas pessoas e descobrir e entender realmente ela. É quase um CRM que você usa para vendas, você vai usar para o seu network effect, para você realmente crescer essa rede de relacionamento. Então, dentro dos interesses, qual é o segmento de atuação dessa pessoa? Quais são os eventos que ela frequenta ou gostaria de frequentar? Quem são os clientes, ou os leads, ou os potenciais parceiros que podem ser legais para ela? E qual que é o nível familiar que você já tem de entendimento? Pô, essa pessoa tem 2 filhos, ela é separada? Não, ela mora fora, enfim. Entende um pouquinho mais da realidade pessoal dessa pessoa. E classifica aí também qual é o nível de profundidade de contato, de relacionamento que você tem com essa pessoa, pensando se almoçar e fazer um churrasco na casa da pessoa é o último nível, é o level mais profundo de relacionamento, que é o que você já está dentro de um contexto de confiança. Mas até chegar lá, você tem que conquistar primeiro o LinkedIn, depois o e-mail, depois o telefone, aí você faz um almoço, aí você toma um café, aí você começa a fazer negócios, se relaciona, ajuda, e um dia você tem um nível de profundidade de relacionamento bem maior. Então, esse é o dever dessa aula agora, dessa segunda etapa. Então, dá um pause nesse vídeo e faz essa listagem de 10 pessoas e classifica ela nesses itens. Podem ser de maneira simples, mas eu vou dar um exemplo. Um empreendedor que eu super admiro se chama En Yixie. É um chinês brasileiro, mas ele é de família chinesa.
Ele foi um dos fundadores da Submarino.com, foi o fundador da Baby.com, depois da Forvets. Então, ele é um empreendedor serial que eu sempre admirei. E agora ele está muito focado em e-commerce e principalmente no relacionamento Brasil-China. Então, toda vez que, como eu fiz esse mapeamento de tudo sobre a vida dele, e eu comecei a me aprofundar e me aproximar, eu comecei a realmente entender um pouco mais sobre ele. Tive num evento, vi ele, só cumprimentei. Uma segunda oportunidade, estava num almoço entre amigos, já puxei um pouco mais de papo. Pô, fiquei sabendo que você trabalha com isso, muito legal, vi. Ou seja, falando dele, nunca de mim, nunca eu quero, nunca eu preciso, pô, você me ajuda. E na terceira vez, eu consegui chamar ele para um evento que eu estava organizando, e aí comecei, de fato, a criar um relacionamento com ele. E hoje, esse relacionamento está muito mais profundo, a gente mora super perto, nossos filhos têm os mesmos nomes. Eu sempre mando artigos para ele, lembro dele quando o assunto é China ou quando o assunto é e-commerce. Então, por isso, esse é o outcome de fazer esse tipo de atividade. Então, dá um pause agora nesse vídeo e grava a sua listagem aí rapidão. Bom, imagino que você já tenha gravado e agora vamos para o terceiro passo. Como você vai conseguir a atenção dessas pessoas? Então, eu já dei um exemplo aí, bem rápido, de como eu consegui a atenção, o relacionamento e a amizade agora do IN. Mas uma pessoa que eu gosto muito de citar também, a primeira vez que eu ouvi falar o nome de startup, eu fui procurar no Google e achei o nome do Yuri Gitarre, que o post na Exame estava escrito o que são startups, o que é startup. E 4 anos depois, essa pessoa que eu não conhecia, só admirava pelo contexto, pelo ter criado a primeira aceleradora do Brasil, a primeira pessoa a começar a falar desse tema no Brasil, isso 2008, 2009, 2010, sei lá. 4 anos depois eu estava na casa dele, fazendo um churrasquinho de picanha, junto com ele, com a Maia, com o Theo e com a Dimitra, esposa dele. E eu me orgulho disso porque não foi uma construção de curto prazo, por isso que eu falo muito dos ciclos de 4 e 4 anos. Esses ciclos são mega produtivos porque são ciclos de boas entregas, são ciclos que você realmente vai construir algo, entregar e vai partir para um próximo level muito grande. E eu fiz isso com o Yuri, desde conhecer e ler esse primeiro post, a construir uma relação que foi se aprofundando ao nível de chegar em um tom de amizade, de profundidade muito grande, que é o que eu tenho hoje, um profundo respeito e companheirismo dele me ajudando sempre nos negócios e eu podendo ajudar ele também. Esses dias ele pediu o contato da CEO do Nubank e eu tive a oportunidade de passar para ele, de apresentar e fazer essa intro. Ou seja, agora a gente já está num nível de conseguir trocar, de conseguir se ajudar e isso é muito legal. Essa próxima etapa é a que eu mais me orgulho, depois de anos de trabalho em cima desse método, desse jeito de fazer, não gosto, sei lá, de chamar de teoria, de metodologia, qualquer que seja as coisas. Eu entendi um framework que para mim funcionou muito bem. Eu dividi ele em 2 eixos, né, que são o pessoal e o profissional, onde o pessoal ele tem as abstrações da vida e os itens, né, os elementos profissionais são feitos de recursos escassos. E o único sine qua non, o único ponto em comum aí é o tempo. Então, tempo, amor e morte são as abstrações da vida. Então, você usa o seu tempo para ganhar amor e para dar amor antes que a morte chegue. Isso é a sua vida pessoal, o seu eixo, de fato, pessoal. Então, isso significa gastar tempo com a sua família, gastar tempo com o seu parceiro, para se relacionar, enfim. E a gente sabe que a gente não tem como fugir desse terceiro elemento que chama morte. Tem um filme muito legal com Will Smith, A Beleza Oculta, que fala e tangibiliza essas 3 abstrações da vida como se fossem pessoas ajudando outras ali dentro de uma narrativa muito, muito legal. E os recursos escassos é tempo, atenção e dinheiro. Deixa eu tentar tirar aqui um videozinho. Meu Deus, como que eu faço isso? Pronto. Tempo, dinheiro e atenção são os recursos escassos dentro de um eixo profissional. Isso significa que eu preciso usar muito bem meu tempo para ganhar a atenção de pessoas que me levem até o dinheiro. Então pensa, o que faz eu, você e todas as pessoas que trabalham junto contigo serem exatamente iguais, inclusive comparando-se ao Elon Musk, ao Bill Gates.
é que todos nós acordamos todos os dias com 24 horas. Ninguém conseguiu hackear ainda esse processo e ter 32 horas. Então a gente tem o mesmo tempo, a gente tem o mesmo recurso. E isso é a coisa que a gente mais tem que ter noção de como utilizar, de como realmente aproveitar. E não estou julgando você que assiste Faustão todos os domingos, você poderia estar hackeando ainda mais aí a sua carreira, mas é essencialmente o formato que você vai gastar esse tempo que vai te levar a chegar na atenção. Usando aquele framework que eu falei, o objetivo de ter atenção é você ter o contato. Eu sempre brinco que é melhor conhecer o dono da festa do que ter o dinheiro da festa, né? Pagar. Porque daí você vai em um outro fluxo. Então, quantos de vocês podem ligar agora pro João Dória, uma personalidade política, ou pro Luciano Huck, ou pra Xuxa, sei lá. Qual que é a pessoa mais referência? Neil Patel, vou mandar um WhatsApp. Vou mandar um WhatsApp pro Lincoln Murphy aqui. Enfim, tem N personalidades que hoje você não consegue ter acesso porque você não tem a atenção dela. Então a atenção é quando essa pessoa, que já é mais importante, que já está dentro de uma escada profissional maior que a sua, ela vai dedicar um recurso escasso dela, que é o tempo, para te dar outro recurso escasso, que é a atenção. E essa atenção vai servir, às vezes, muito mais do que o dinheiro. Porque é a atenção que você vai ter uma mentoria, a atenção que você vai ter dessa pessoa te conectando com outra, fazendo você enxergar pontos de vista que você não teve. Então, a luta é como conseguir ser ouvido, como chamar e ser lembrado, chamar e ser chamado pelo nome. Essa é o grande segredo e era uma das coisas que a gente mais usava na Ambev. Então, lembre-se muito desse framework, lembre-se muito bem dessa teoria, que eu acho que é bem importante para todo mundo que as tem. O próximo passo agora é a gente entender como, então, eu consigo ajudar e ser ajudado por essas pessoas. Desculpa que eu estou apanhando aqui, porque eu não consigo pegar esse elemento. Eu não sei se fica aí na frente para vocês. Meu Deus, estou passando todos os slides. Não consigo ver meu mouse. Espera aí, foi mal, galera. Desisto. Eu vou lendo aqui para vocês e, enfim, vai ficar o vídeo aí na frente. Eu vou tentando tirar ele aqui. Troca. Espera aí. Agora eu consegui. Tive que sair do trem. Aprendendo a usar as ferramentas tecnológicas. Mas espero que tenha continuado a gravação. Quais são as formas de ajudar para ser ajudado? Então, é muito importante entender que give first to give back. Então, isso é uma regra que no Vale do Silício funciona muito, que em todos os países que tem um mundo, um ciclo digital, funciona muito também. Então, não vai ser diferente para a gente aqui. E aí eu uso 3 blocos de princípios. Então, no total aqui vão ser 9 princípios que vão te ajudar. E nesse primeiro momento, a estratégia é como lidar com as pessoas. As pessoas são um trem difícil pra caramba pra gente lidar. Tem muita gente que fala, você é veterinário para não precisar mexer com pessoas. Mas quem que é o dono dos cachorros? Quem que paga a conta? Então, ferrou, né? Todo mundo vai ter que aprender a se relacionar com pessoas, independente da sua profissão, da sua carreira. E o primeiro item, né, desses 3 princípios de como lidar com pessoas é aprender a não criticar, não condenar e não se queixar. Isso significa que quando aquela pessoa fazer a cagada, e uma cagada que te prejudica, a sua devolução tem que ser com luva de pelica. Tem que ser dando ainda mais confiança. Poxa, você acabou de ir lá e fazer uma cagada dentro de um contexto profissional. Eu vou lá e vou te dar novamente essa tarefa, essa atividade, para te dar uma nova oportunidade. Porque pesquisas comprovam que o efeito colateral da negatividade, da negação, da crítica, diminui a curva de aprendizado, diminui a curva de melhoria de performance, de aumento de qualidade de entrega. Então, o que adianta você só penalizar, só criticar, só condenar? Segundo, aprecie de forma honesta e sincera as pessoas que estão ao seu redor, principalmente essas que você vai ter que se relacionar. Não é puxa-saco, não é elogiar por elogiar, é apreciar, é entender que para aquela pessoa aquele momento é importante. Quantos de nós não sentimos aquele ego, aquele egoísmo ao ver uma pessoa comemorando, ao ver uma pessoa postando uma foto, ao você fazer um comentário, é só dar um like, parabéns. Não, aquilo é um momento especial.
que foda, que importante que você está conquistando. Imagina que fosse você conquistando esse mesmo checkpoint. Então, comemore de forma sincera, aprecie de forma honesta. Desperte um profundo desejo pela outra pessoa. O que adianta você ser uma pessoa que adora uva e você fica comendo uva o dia inteiro? Só que na hora que você vai pescar, você vai colocar uma uva no anzol e jogar para o peixe morder essa isca? Não, você vai colocar uma minhoca. Porque você sabe que a isca da outra pessoa não é a uva, é a minhoca. Então, você tem que entender mais do ponto de vista do outro e desejar e mostrar esse profundo desejo. É isso, é essencialmente entender que o outro tem outra isca, que o outro tem outra forma de buscar auxílio ou qualquer que seja a busca dele, né, profissional ou pessoal. Entender do outro lado é essencial. E agora, quais são os 3 princípios de como fazer as pessoas gostarem de você? Então, primeiro você aprende a lidar. Lidando, você já consegue entender como ficar no ringue ali. Agora, como fazer as pessoas terem empatia, terem devolutiva, terem um desejo de estar com você? Quantos já pararam para pensar se você é o tipo de pessoa que quando você não está na sala, as pessoas falam bem? Se você é aquele tipo de pessoa, quando as pessoas viram e, pô, aquele cara é gente fina, né, bicho? Puta que pariu, aquela menina é muito legal, não sei o quê. A gente não tem uma mosquinha para ficar lá pesquisando e vendo se as pessoas fazem ou falam bem da gente. Então, a gente tem que puxar essa responsabilidade para nós, para a gente entender que o problema é sempre nosso se as pessoas não gostam da gente. Não é porque ela é chata, né? Não, o problema é seu. Então, 3 itens para esses 3 princípios de como fazer as pessoas gostarem de você. Torne-se verdadeiramente interessado pelo outro. Então, um pouco do que eu falei ali pelo outros 3 princípios. Mas aqui, fazer gostar de você é que eu nunca vi alguém que não goste de falar de si mesmo. As pessoas são egocêntricas, as pessoas são egoístas, as pessoas gostam de contar das suas conquistas. Então, quanto mais você perguntar, melhor. Então, é chegar nas pessoas e de uma forma super sincera, falar, mas e aí, como está lá no seu trabalho? As pessoas tendem a ouvir a primeira resposta e já começar a falar do seu próprio trabalho. Pô, e aí, como tá lá? Ah, tá legal, pô, eu tô agora numa área comercial, tô trabalhando com vendas, não sei o que, lá. Tá bem da hora. Aí você já vira, porra, o meu também, cara, tá muito demais, agora eu fui promovido e não sei o quê. Ou seja, você só tocou a bola para ter a bola de novo. Então, não é genuíno, não é verdadeiro. Interessado é quem se aprofunda, quem ouve, não fica no celular, não fica no WhatsApp. Pô, que legal, então a área comercial agora é diferente do que você fazia? Quais são os desafios? O que realmente você está fazendo? E o que você tem de perspectiva? Como que eu posso te ajudar? Enfim, então, isso é muito importante. Segundo item, lembra da maior música que pode existir. Todo mundo pode falar que gosta de pop, gosta de rock, gosta de sertanejo, mas a melhor música do mundo é o seu próprio nome. Nada melhor do zelador ao CEO ser chamado pelo nome. Você lembrar o nome é genuíno. E é muito difícil a pessoa lembrar seu nome. Porque é o segundo exercício, lembrar de ser lembrado pelo nome. Todo mundo nos times da Ambev tinham que fazer isso com os clientes. Lembrar de ser lembrado pelo nome. O que adiantava você lembrar pra caramba, eu sou uma máquina de decoração, se a pessoa não lembra? Se ela não lembra de você porque você não é importante para ela. Quando você começa a ter a atenção dela, o primeiro item que ela vai fazer é lembrar seu nome. Então, lembre-se do nome das pessoas, porque é música para os ouvidos. Usem técnicas de memorização. Assim que a pessoa falar o nome dela, preste atenção. Geralmente a gente fala, tudo bem, prazer, Pedro. E a pessoa, Beatriz. Beatriz já foi. Ah, legal, tudo bem, Beatriz? Pô, falei o primeiro nome. Pô, e aí, quem que te chamou aqui pro evento, Beatriz? Pô, muito legal. Com o que você trabalha, Beatriz? Ou seja, fala, repete, exercita. Que daí saindo, ele realmente absorve e volta para você. E por último, faça a outra pessoa se sentir importante. E se sentir importante é ser reconhecida. Se sentir importante é quando você chegar numa rodinha e falar, pô, conhece pessoas aqui? Ela é a máquina do marketing. Essa pessoa aqui, pô, você já conhece ele? Mestre do código. E pode ser coisas profissionais ou pode ser coisas do nível de amizade. Pô, esse aqui é o rei do Tinder. Esse aqui é a rainha do videogame. Esse aqui
joga bola, enfim, qualquer que seja o aspecto que você aprendeu, utilize isso com empatia e quebre realmente o gelo. As pessoas não esperam que você já brinque com elas, que você já dê aquela avançada no sinal em termos de se relacionar, mas elas gostam quando isso acontece, porque você está realmente quebrando gelo e gerando empatia. E por fim, os 3 princípios que eu acho fundamental sobre como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Toda essa base do que eu estou falando aqui foi escrita em 1960, 65, sei lá, pelo Dale Carnegie, um dos caras que mais estudou comportamento humano e relacionamento entre pessoas. E até hoje esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é uma grande bíblia. E ele por algumas pessoas é muita bullshitagem, ou outras interpretam de maneira muito negativa o olhar ali de influenciar, como se fosse manipular. Pelo contrário, você está criando uma rede, você está criando um direcionamento, você está dando o que as pessoas realmente gostam, e você, obviamente, em algum momento vai ter isso como devolutiva, mas não no sentido egoísta, nem no interesseiro de ser. Pelo contrário, é um relacionamento mútuo de give first to give back. E essa terceira parte é muito isso. Meu modo de pensar é um, mas o seu é outro, e a gente tem que entrar dentro de uma sinergia, e o melhor é saber como fazer essa equação de maneira pacífica. E o primeiro item é respeitar a opinião dos outros e nunca dizer, não, você está errado, porque é muito passível de interpretação. Não sei se vocês já viram uma imagem de 2 pessoas que estão aqui e tem um número desenhado no chão. Esse número, olhando daqui, é o número 6, olhando daqui, é o número 9. Então, cada um tem uma percepção. E nenhum dos 2 está certo e nenhum dos 2 está errado. E os 2 estão certos e os 2 estão errados. Então, não tem como você partir do pressuposto que você é o dono da verdade. Independente se esteja escrito, independente se seja assim. Tem uma filosofia de vida que eu aprendi com a dona do Magazine Luiza, a Luiza Trajano. Ela sempre fala assim, na hora de tomar uma decisão, existem 2 botões que você pode apertar. Ou é o botão de ter razão ou o botão de ser feliz. Então, começa a apertar mais o botão de ser feliz, porque quem for lutar para ter razão, às vezes vai causar muito mais conflitos e muito mais desafios negativos nesse sentido. Segundo, se você estiver errado, reconheça seu erro de forma rápida e enfática. Galera, desculpa, errei, foi mal, estava precipitado, desculpa. Nada melhor do que o auto-reconhecimento, de você realmente se colocar ali, colocar a cara a tapa e pedir o feedback das pessoas para poder melhorar. E terceiro item, procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Empatia é isso, é você se colocar na visão da outra pessoa. Lembre-se que comunicação é o que o outro entende, não o que você fala. Então, você se comunicando dessa forma, você está fazendo se entender, você pedindo isso, você se colocou na pele da pessoa, você reclamando dela, você se colocou na pele do porquê aconteceu isso que aconteceu. Então, gerar empatia é fechar o olho e falar, putz, e se fosse comigo? Pensa que você vai gostar de ser tratado assim como você trata as pessoas e vice-versa. Então, tenta sempre balizar isso de maneira bem positiva. E por fim, para terminar a nossa aula agora, eu vou mostrar para você o que eu chamo de Iceberg Framework, que eu uso há mais de 4 anos e tem me ajudado muito, que é basicamente descer esse nível de relacionamento com as pessoas que você listou nas categorias, você identificou os interesses e aprofundou um pouco mais de como você vai poder ajudar essas pessoas, e aqui você vai descendo. Então, aqui no nível 1 tá o que eu conhecia do Yuri, lendo um post dele na Exame. E no nível 5 tá o dia que eu fiz um churrasco na casa dele, com os filhos dele, com a esposa dele. E a sua missão é fazer isso em nível de embasamento e conhecimento e relacionamento com as pessoas que você realmente elencou como importantes. E o Iceberg Framework, que é essa planilha de Excel, não tem nada muito misterioso, vai exigir disciplina para que você realmente crie cadências de contato com essas pessoas ao longo dessas semanas de relacionamento, meses de relacionamento e anos de ciclos de boas entregas e bons relacionamentos. Nessa planilha aqui, você vai encontrar 3 abinhas, onde a primeira aba você vai colocar essas pessoas que você elencou. Na segunda aba, você coloca um pouquinho dos interesses e como você acredita que vai se aprofundar. Como eu disse, por exemplo, o melhor jeito de você chamar a atenção do Gustavo Caetano, sei lá, que você quer falar porque você é fã dele e ele está à frente da Sambatec,
Poxa, entra no site dele, entra no site da empresa dele e acha um bug, acha um erro em alguma coisa. E vai lá no LinkedIn e fala, pô, achei um erro aqui, para quem que eu posso mandar? Isso você está, primeiro, saindo da baia de fã. Você nunca deve se colocar em cima, embaixo da pessoa, nem em cima. Você deve se colocar de igual para igual. Mas se você tratar essa pessoa como todo mundo trata, como várias pessoas, você já está no mesmo senso comum. Tenta fazer algo diferente, tenta chamar a atenção de um outro jeito, tenta fazer um post no LinkedIn e comentar e falar dessa pessoa que você admira, que você se relaciona. De repente, essa pessoa pode compartilhar. Tenta ir buscar formas e elementos de não ser igual. Enquanto todo mundo está fazendo isso, você faz isso. Quando todo mundo está esperando a pessoa descer no palco para ir lá falar e tietar, você faz diferente, você hackeia, você procura outras formas criativas de fazer isso. E foi a forma que eu consegui falar com o Walter Longo. Assim que ele desceu de um evento na HSM, eu entreguei um cartão para ele e falei assim, pô, Walter, parabéns, a gente está enfrentando desafios muito parecidos, minha empresa com a sua empresa. E aí ele olhou para mim assim, tipo, pô, quem é você? Ele é CEO da Abril, gigante. Eu falei, porque a gente escolheu ser o que o Nubank é para os bancos, né? O que ele causa, o temor nos bancos, a gente quer causar nas universidades também, ou seja, quer revolucionar a educação, quer realmente transformar a forma de ensino. E ele olhou e falou, pô, muito interessante, acho que tem uma conexão para a gente fazer. Você consegue me visitar lá no escritório? Toma aqui meu cartão. E aí todas as outras pessoas que pediram alguma coisa ali, não conseguiram, porque só estavam querendo, não estavam dando. Então, naquele momento, ele viu alguma conexão que depois acabou numa reunião de uma parceria com a Revista Exame. Então, esses tipos de exemplo é só para ilustrar o que vocês podem fazer de diferentes formas usando esse framework, que é uma planilha muito legal. É isso aí, essa foi a aula de hoje. Hackeando relacionamentos, boa sorte. Depois me manda um e-mail, guilherme@gama.academy, se funcionou e se deu certo para você. Valeu? Tamo junto e muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu! Isso. Top!